Som. Eu quero, antes de começar a mensagem, eu quero corrigir um equívoco que eu cometi aqui de manhã. Eu falei que a minha mãe tinha se convertido com 8 anos. Ela não se converteu com 8 anos, foi com 7 anos e se batizou com 8. E a minha esposa também se converteu com 7 anos e se batizou com 8. E minha mãe hoje tem 93 anos de idade e continua no caminho do Senhor. Então é muito importante cuidar assim das crianças e não duvidar da capacidade dela. Tem algumas pessoas que falam assim: as crianças são a igreja do futuro. Está errado. As crianças são a igreja do presente, porque Deus usa também as crianças e são preciosas diante do Senhor Deus. Amados, é um grande privilégio estarmos aqui para refletirmos sobre a palavra de Deus, para conversarmos, entendermos o que Deus quer de cada um de nós. É um desafio para o ser humano saber, conhecer, viver, fazer a vontade de Deus. Aí eu faço uma pergunta, essa pergunta aqui não vai ser retórica não, tá? Vai ser para o pessoal responder, mas fica à vontade. Mas não vai responder com palavra, vai levantar a mão. Quem deseja saber a vontade de Deus para a sua vida, aí levanta a mão. Muito bem, obrigado. É muito importante nós sabermos a vontade de Deus. Mas, tão importante quanto é nós vivermos a vontade de Deus. E a palavra de Deus nos diz que a vontade de Deus é boa, agradável, perfeita. Muitas vezes, nós entendemos a vontade de Deus e ela não nos parece nem um pouco boa, agradável e perfeita. Mas naquele momento que nós estamos ali como o pessoal fala, passando por um furacão, mas o Senhor Deus é tão maravilhoso e misericordioso que Ele entende as nossas aflições e Ele vai nos dando tempo, ministrando a graça, a misericórdia dEle na nossa vida, até que chegue um dia lá na frente que a gente olha para trás e aí compreende que naquele momento ali, a vontade de Deus realmente estava sendo para nós, só que nós não compreendíamos, boa, agradável e perfeita. É como alguns dizem aí, só que o ditado é meio equivocado, né? Falam que Deus escreve certo em linhas tortas. Esse ditado é equivocado. Deus escreve certo em linhas certas. Nós é que vemos as linhas tortas, mas elas são certas. Aí lá na frente, quando a gente compreende o que Deus veio fazendo na nossa vida, aí a gente vê que aquela linha era certa, não era torta. Na nossa deficiência, nós é que estávamos vendo que a linha era torta. Eu convido a igreja a se colocar em pé e vamos ler a palavra de Deus, que vai nos trazer uma orientação, muito obrigado, deixa eu ver isso aí, sobre entendermos o que Deus quer para nós em relação à vontade dEle. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Oremos. Pai de amor,
aqui estamos como tua igreja, Senhor Deus, reunida no nome santo de Cristo Jesus. Senhor, que a tua palavra ser lida encontre morada em nossos corações, encontre morada em nossa vida e nos transforme a cada dia para a honra, para a glória, para o louvor do teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. A igreja pode sentar. Amados, Paulo começa a partir desse capítulo 12, ensinando aos romanos uma forma prática de se viver o evangelho. Normalmente, nós aprendemos em cursos, em tantas coisas, sobre a teoria e a prática. E nesses cursos que a gente muitas vezes faz, ensinam a teoria e, em boa parte, quando a gente vai para a prática, vê que tem alguma coisa diferente. Mas a palavra de Deus não. E Paulo antes veio, desde o capítulo 1 até o capítulo 11, ensinando doutrinas, ensinando muitas coisas, mas a partir do capítulo 12, Paulo foca no costume prático, na vida prática, como deve ser a vida do servo de Deus. E é um desafio. Reparem que Paulo inicia o texto fazendo um chamamento, fazendo um clamor. E esse clamor é muito importante, porque Paulo não se fundamenta na sua vontade, Paulo não se fundamenta na sua capacidade, mas Paulo sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, Paulo fundamenta aquele clamor e a necessidade de nós buscarmos viver como ele vai nos mostrar aqui, não na nossa capacidade, não na nossa motivação, não na nossa vontade, no nosso achismo, mas ele baseia-se na compaixão de Deus. Ele fala pela compaixão de Deus. Então, a motivação de nós vivermos o que esse texto nos diz, não é por nós, não é para nós, não é através de nós, mas é tudo focado em Deus, na sua compaixão. E nós entendemos que a compaixão de Deus, ela é maravilhosa. Ela é doadora de graça, de misericórdia, de amor, de longanimidade, de perseverança. Ela que nos capacita. Então a compaixão de Deus é o que nos move, mas nos move através da compaixão de Deus, mas nos move também para viver e promover e fazer a compaixão de Deus. O Senhor Deus sempre está chamando o ser humano para trabalhar junto dele. Deus criou o ser humano para isso, para que o ser humano trabalhe junto dele e não longe dele. Nós podemos certificar-nos nisso aqui lá no início, na palavra de Deus, no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 5, a palavra de Deus diz assim: e toda planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a face da terra, e não havia homem para lavrar a terra. Veja que informação maravilhosa. Deus tinha ou não tinha poder para fazer que as plantas brotassem? Tinha. Mas Ele escolheu dar essa missão, essa condição ao ser humano de trabalhar
junto com Ele. Essa compaixão está focando justamente esse conceito. Deus quer que cada um de nós trabalhe junto com Ele. Deus quer que cada um de nós ame as almas perdidas, ame as pessoas que estão caminhando, pelas quais nós passamos, pelas quais nós olhamos, para as quais nós olhamos. E muitas vezes não prestamos atenção em como aquela pessoa está. O irmão Edelto pregou alguns dias atrás falando sobre a imagem de Deus. O pastor Vanderlei falou aqui também. E ele disse, o interessante é que nós precisamos olhar para o outro ser humano e ver ali a imagem de Deus, mas a imagem de Deus na capacidade daquela pessoa decidir, na capacidade daquela pessoa andar, mas também no espírito que está ali, que recebeu de Deus a eternidade no momento que foi criado. Quando Deus nos chama e nos comissiona para viver o Evangelho, para anunciar a sua palavra, precisa ser motivado por essa compaixão. Precisa ser através dessa compaixão. Porque só assim nós vamos conseguir. Então nós vemos aqui que Deus quer que nós, movidos pela compaixão, através da compaixão e vivenciando e praticando essa compaixão, olharmos para as pessoas e entendermos o valor que ela tem para o Senhor Deus. Isso precisa nos motivar a aproveitar todas as oportunidades que nós temos para anunciar o Evangelho. Nós precisamos conversar sobre diversos assuntos, sim. É bom nós conhecermos as coisas, mas a nossa conversa, como foco principal, precisa ser usado, orientado pelo Espírito Santo de Deus, para nós conversarmos qualquer assunto, e daquele assunto o Espírito Santo ir nos conduzindo, para nós apresentarmos o Evangelho da salvação, de uma forma simples, de uma forma clara, de uma forma que a pessoa consiga entender. Mas, amados, nós vamos conseguir isso. Mas aqui, porque essa é a vontade de Deus. Porque Deus quer que todos os seres humanos se salvem. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo 2, versículo 4, Deus quer que os seres humanos se salvem. Por que Deus quer que os seres humanos se salvem? Se nós lermos lá em Mateus 25, no versículo 41, não precisa ler todo o versículo não, você vai entender quando Jesus, fazendo aquele sermão, anunciando sobre o reino de Deus, anunciando a consequência daqueles que fazem uma aliança de salvação, aqueles que o recebem como Salvador, para onde eles vão, mas também ele mostra aqueles que não compreendem que precisam do Senhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, e que não tomam essa opção. Jesus Cristo fala lá no versículo 41, mandando-nos para longe, para um lugar que Deus preparou, que não foi para o ser humano. A Bíblia é bem clara, podem ler aí. Preparado esse lugar da separação eterna de Deus, do sofrimento, da distância de Deus, do sofrimento, aí coloca como fogo eterno, para o diabo e seus anjos. Por isso que Deus quer que nós vivamos o Evangelho e anunciamos o Evangelho. Por isso que Deus não quer que o ser humano se perca.
Por isso que Deus quer que nós amemos a viver o Evangelho. Nos comprometamos em anunciar o Evangelho. Mas para fazer isso, amados, nós precisamos nos enquadrar no que a palavra de Deus está falando aqui. A compaixão. O apóstolo Paulo, ele faz uma construção aqui maravilhosa, porque foi o Espírito de Deus guiando ele. Então eu creio, amados, que no momento em que nós precisamos escolher isso, nós precisamos ler a palavra de Deus, nós precisamos desejar que o amor pelas almas perdidas vá tomando o nosso ser. Esse amor é o amor de Deus que é derramado na nossa vida, vá crescendo em nossa vida. Diz o apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 1, versículo 9, que ele orava pelos filipenses para que o amor deles aumentasse, crescesse em ciência, discernimento e todo conhecimento. Porque é esse amor que precisa aumentar na minha vida, é esse amor que precisa aumentar na sua vida, é esse amor que precisa aumentar na sua vida, você que está aí nas mídias, para que esse amor nos envolva e não nos deixe ficar prostrados ou indiferentes por essa grande multidão que a palavra de Deus diz que está no caminho da perdição. Então nós vemos aqui, amados, que nós precisamos clamar ao Senhor, desejar, ter alegria, ter felicidade. O alvo da nossa existência precisa de ser instrumento de salvação das pessoas que nos cercam e também das outras pessoas pelas quais nós passamos por elas. Essa é a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus não fez o inferno para a habitação do ser humano. A palavra de Deus diz aí, preparado para o diabo e seus anjos. Então, amados, Paulo traz isso. Só que existe um preço a ser pago. E aí ele diz: rogo-vos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo, na realidade, aqui nos mostra que existe sim um culto que nós prestamos a Deus na nossa individualidade. Então, para entendermos, para vivenciarmos a vontade de Deus, nós precisamos estar totalmente envolvidos com a compaixão de Deus, que traduz o seu amor, a sua graça, a sua piedade, a sua misericórdia. Nós precisamos ser instrumento de Deus na vida das pessoas dessa forma, movido por ela, através dela, e demonstrando ela. E como vamos fazer isso? Tendo um culto que aqui na palavra se chama de racional, que também eu entendo como individual. É aquele culto que não é você e sua esposa, não é você e seu filho, aí é a igreja de Cristo, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí é a igreja de Cristo. Não, ele está falando na sua individualidade, para cada um de nós. Ele fala: apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Amados, ele faz o contraponto do costume que antes da vinda de Jesus Cristo, o povo de Deus fazia por determinação de Deus, apresentando o sacrifício, aquele sacrifício do cordeiro que apontava para Jesus Cristo, e quando Jesus Cristo veio, derramou o sangue perfeito, ele não tinha pecado, e aquele sacrifício aboliu todo esse cerimonialismo, porque tudo isso apontava para o Senhor Jesus, o sacrifício perfeito feito ali na cruz. Então, Paulo
nos fala de um sacrifício vivo. E, amados, para anunciarmos o Evangelho, para vivermos o Evangelho, para testemunharmos o Evangelho, realmente requer de nós um sacrifício. É um sacrifício, sim. Porque tem horas que a gente se aborrece. Quando eu falo a gente, eu estou no meio. Seja no trânsito, seja no trabalho, seja em casa. Nós somos sujeitos, somos falhos, nós nos aborrecemos mesmo. Até a palavra de Deus diz, não se ponha o sol sobre a sua ira. Não é isso que a palavra de Deus fala? Ele quer dizer, a palavra de Deus, que existe possibilidade de nós nos irarmos? Sim, isso vai acontecer. Agora, Ele não quer que nós continuemos com essa ira no nosso coração. E o melhor de tudo é tentar neutralizar essa ira na hora que ela aparece. A melhor coisa é essa. E aí vem o sacrifício. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos certos, nós estamos sofrendo uma injustiça, nós estamos sendo muitas vezes discriminados, maltratados, humilhados. E como todos nós temos um senso de justiça muito forte, nós não aceitamos. Nós não sofremos o dano. Mas tem muitas vezes que nós precisamos sofrer o dano. E ainda ter um coração perdoador. Buscar a reconciliação. Buscar testemunhar do Senhor Jesus Cristo ali naquele momento que os nossos sentimentos estão abalados. Por isso nós não devemos tomar nenhuma atitude baseada em sentimentos. Nós precisamos tomar as nossas atitudes baseadas na palavra de Deus e dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. É fácil? Não. Por isso precisamos vigiar, orar. Mas a palavra de Deus apresenta aqui que é um sacrifício vivo, sim. É um sacrifício que nós fazemos em vida, e ele vem sim. Muitas vezes nós nem esperamos, e acontece alguma coisa que ali a gente precisa apresentar esse sacrifício. E o momento desse sacrifício, seja de abrir mão do direito, seja de dar mais uma oportunidade ao outro, seja de entender que Deus quer que mesmo naquela circunstância, nós sejamos usados como instrumento de Deus para a salvação daquelas pessoas. Muitas vezes, esse sacrifício é nós não darmos nenhuma resposta, ficarmos calados. É um sacrifício vivo. Mas reparem que ele não fica só em vivo, ele precisa ser santo. Amados, a palavra de Deus nos diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Deus quer que nós sejamos santos. A palavra de Deus nos diz, assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos em toda a vossa maneira de viver. Está lá em 1 Pedro, se eu não me engano, no primeiro capítulo. Nós precisamos entender e nos envolver com a santidade de Deus. Nós precisamos amar a santidade do Senhor Deus. Quando Jesus Cristo falando aos discípulos, ele disse, na oração que ele ensinou, como uma forma de vida, santificado seja o seu nome. O nosso relacionamento com Deus precisa santificar o nome de Deus. Sabe por quê? Porque no momento que nós recebemos Jesus Cristo como Salvador e Senhor, o Senhor Deus passa a habitar em nós. Nós passamos a ser chamados filhos de Deus. Nós passamos a ser chamados pelo nome de Deus. Deus é santo. Nada pode acabar com a santidade de Deus. Mas no momento em que nós não vivemos em santidade, nós profanamos o nome de Deus.
para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, quando nós nos santificamos, nós estamos honrando o nome de Deus. E aqui, Paulo orienta que esse sacrifício é vivo, é santo. Vocês reparam que o funil só vai estreitando. É vivo, não é fácil, é santo, está de acordo com a orientação da palavra de Deus, com o ensinamento de Jesus Cristo. Aí vem um ponto ainda mais interessante. Agradável a Deus. A gente pode surgir maior interrogação na cabeça, né? Ora, eu estou fazendo um sacrifício vivo, eu estou fazendo um sacrifício santo. Como esse sacrifício vivo, como esse sacrifício santo não vai ser agradável a Deus? Aí nós ficamos assim, não dá para entender. Mas a Bíblia é tão maravilhosa que ela nos mostra em toda a sua extensão a explicação disso. E isso aconteceu com o próprio apóstolo Paulo. Lá no livro de Atos, Atos 16, se eu não me engano, nós vemos isso acontecer na vida de Paulo. E os irmãos vão compreender e vão concordar. Atos 16, referência versículo 6 e versículo 9 do capítulo 16. Paulo, que buscava viver em santidade, Paulo, que nos orientou a apresentar um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele tinha no seu coração em anunciar o evangelho na Ásia. Ele queria ir na Ásia anunciar o evangelho. Na nossa mente, nós já iríamos classificar logo isso aí como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque ele ia fazer o quê? Ele ia pregar o evangelho ali. Mas para Deus não estava agradável. Porque olha só o que Deus fez. Versículo 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de Deus de anunciar a palavra na Ásia. Viu como nós podemos nos equivocar? Mas ele não ia pregar o evangelho na Ásia? Não ia ser instrumento de salvação de vidas? Ia. Era uma vontade, era um sacrifício vivo, santo, mas não era agradável. Por quê? Porque Deus queria que Paulo fosse para a Macedônia e não para a Ásia. Então, amados, tem muitas vezes que nós estamos fazendo alguma coisa, estamos achando que é sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não está sendo agradável a Deus. Caramba, pastor, e agora? Amados, se nós buscarmos viver conforme o Espírito Santo de Deus quer, Ele vai nos alertar. Teve uma pessoa que teve uma experiência dessa recente, que ia fazer uma visita de oração e tal, e resolveu orar pelo telefone. Mas aí ficou assim, mas e aí? É ou não é isso? Vamos ver o que Deus vai fazer. Ele fez a ligação. Aí falou assim com a pessoa, vamos orar? Aí a pessoa falou, pode vir aqui a hora que quiser. Aí a pessoa entendeu, Deus quer que eu vá lá. Então o sacrifício agradável para Deus não foi a pessoa ir lá, não orar pelo telefone. Mas essa pessoa já orou por telefone com outros. E aí não foi isso. Mas nesse caso foi. É o tempo todo. Nós precisamos estar vigiando. Precisamos estar em comunhão, em oração, em santidade a cada instante, com o nosso coração fervendo pelas almas perdidas. E Deus vai ver isso, e o Espírito Santo vai começar a direcionar o que Ele quer. E nós vamos entender, assim como Paulo entendeu, nós também vamos entender. Paulo viveu no seu momento, não estamos querendo comparar, nem colocar ninguém aqui
ou da atualidade superior, inferior a Paulo. Não, mas Paulo viveu a geração dele, o tempo dele. Hoje é a nossa geração. Não é a geração de Paulo. Está aqui na palavra de Deus. Mas nós estamos fazendo aquilo que Deus quer? Mas nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus? Em Romanos 8,14 fala assim: aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Amados, que padrão elevado. Mas esse é o padrão de Deus, da vontade de Deus. E precisamos estar alertas. Sabe por quê? Porque o inimigo de nossas almas, ele não fica satisfeito com isso. E ele começa a criar circunstâncias para nos desviar desse estilo de vida. Mas Paulo nos alerta nisso, no 2º versículo. Mas ainda fechando o 1º versículo, amados, Paulo fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós achamos que cultuar a Deus é só vir aqui na igreja, é só ir ali anunciar o evangelho. Não, não. Essa forma de viver é o tempo todo, essa é a vontade de Deus para mim e para você. E muitas vezes distraídos, nós não entendemos isso. E não conseguimos apresentar esse sacrifício de uma forma agradável a Deus. Não. Ali na nossa casa, no trabalho, meus irmãos, apresentar o corpo com sacrifício santo, corpo vivo, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é no momento do fervor do nosso relacionamento, de repente de aborrecimento, de mágoa, de tristeza. Em vez de nós entrarmos no fervor e dar alguma palavra, nós nos calarmos e deixarmos aquela situação de lado e ir lá orar ao Senhor, colocar diante de Deus o que está acontecendo. Ou de repente, é um momento de você ver isso e fazer uma declaração para o seu familiar: haja o que houver, eu nunca vou abrir mão de você. Aí é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A armadilha do inimigo é nos colocar na forma do mundo. E, amados, se nós não vigiarmos, essa conformação com o mundo entra na nossa casa, entra na igreja e tem entrado. E na nossa vida. Mas Deus não quer que isso aconteça. Para que consigamos, em função dessa compaixão, viver dessa forma que Deus quer, nós precisamos fazer isso, que é o culto racional, mas vigiarmos, mas renovarmos a nossa mente. A renovação da nossa mente é feita pelo Espírito Santo, baseado na palavra de Deus. É traçar o alvo, é entender o alvo, aquilo que Deus quer para nós. E é nos colocarmos na posição de trabalhar junto com Deus. Amados, se Deus quisesse, Ele podia fazer assim, ó, e todo ser humano ser salvo. Ele tem poder para isso. Mas não. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. E Ele quer que nós desejemos amar as almas perdidas. Esse amor dEle crescer em nós de tal forma que a nossa alegria, a nossa felicidade é ser instrumento de Deus para a salvação das pessoas, para promover a comunhão, para exercer
o ministério da reconciliação do ser humano com Deus, do ser humano dentro da sua própria família, no trabalho, aonde estivermos. Feito isso, a palavra de Deus diz. Repare que aqui não é saber, só conhecer, aqui fala de experimentar. Isso não dá um sentido de experimentar, só que provou não. Aqui o sentido é de colocar em prática a vontade de Deus. E olha só o que Deus fala. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí nós vamos conseguir. Sabemos que essa perfeição nós vamos encontrar no céu. Mas aqui na terra, tem muitos que se aproximam mais do que outros. Vamos pedir a Deus para nos capacitar a aproximar o máximo possível desse alvo dele, da vontade de Deus. Sabendo que essa renovação do entendimento não é a nossa capacidade. Como pode uma pessoa que ainda não tem uma experiência de salvação com Jesus Cristo experimentar isso? Recebendo o Senhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor de sua vida. Só dessa maneira. E nós, amados, buscarmos cada vez mais em oração, buscarmos em estudo da palavra, buscarmos colocar em prática os conceitos da palavra de Deus na nossa vida. E orarmos, e estudarmos, e guardarmos, e pedirmos ao Senhor Deus que o Espírito Santo de Deus lance a luz sobre a sua palavra, para que nós possamos entender, e pedir a Deus que o Espírito Santo de Deus esteja nos ajudando, porque nós somos fracos, imperfeitos, falhos. Se o Espírito Santo de Deus não agir na nossa vida um segundo, nós já podemos falhar. Clamar ao Senhor que o Espírito Santo, que já está em nós, haja. E nesse momento, a todos que estão aqui, aos amigos que estão aí nos ouvindo pelas mídias, Deus não criou, não formou o inferno para o ser humano. Está aqui. A Bíblia diz que foi para o diabo e seus anjos. Deus não quer que você viva a eternidade separada dele. A palavra de Deus diz que Deus, ele considera a morte daquele que já tem essa aliança com Deus como preciosa. A palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na morte daqueles que não têm aliança com ele. Justamente por quê? Porque a vontade de Deus é que todos, partindo daqui, vão para a eternidade junto com ele. Infelizmente, nós sabemos que isso não vai acontecer, porque a própria palavra nos diz que larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E fala o que a palavra? E são muitos que passam por ela. Mas isso não quer dizer que nós possamos ficar inertes frente a isso. Que façamos a vontade de Deus, que é boa, agradável, perfeita, em sermos instrumento de salvação. E você, meu amigo, vamos buscar fazer essa aliança com Deus, porque só assim nós vamos ter condições de ter a garantia da eternidade com Deus. E, amados irmãos, nós precisamos rever as nossas prioridades, para que possamos buscar sempre estar vivendo conforme a vontade de Deus. Eu convido a igreja a se colocar de pé, e nós vamos dar oportunidade agora, seja aqui presente, seja aí nas mídias, quem está assistindo, acompanhando o culto, ou quem no futuro vai acompanhar, nós vamos dar oportunidade agora. Nós não vamos insistir,
Nós não vamos fazer uma força emocional, não. O Espírito Santo de Deus esteve falando. E Deus respeita o livre-arbítrio. Então, nós, nesse momento, vamos fazer um apelo. Eu peço à igreja que toda, coloque em oração, feche os olhos, enquanto teremos um fundo musical. Meu amigo, você que está aqui hoje, seja aqui presente conosco, seja aí na sua casa, seja onde você estiver, pelas mídias. Hoje Deus está te dando uma oportunidade para que a sua eternidade você passe com Ele, porque essa é a vontade dEle. Mas Deus respeita o livre-arbítrio. E agora eu pergunto, você quer fazer essa decisão ao lado de Cristo? Se você quer fazer essa decisão ao lado de Cristo, faça sinal com uma das mãos, que o irmão vai chegar perto de você. Não resista, porque Deus está dando a oportunidade agora. Se você ainda não tomou essa oportunidade, aproveite. Essa é a maior bênção que Deus pode te conceder. Você passar a viver eternamente na presença do Senhor Deus. Não tem coisa melhor. Não tem milagre maior que esse. Viver a eternidade com Deus. E foi por isso que Jesus Cristo veio aqui e entregou a sua vida por nós. Verteu seu sangue no Calvário. E recebeu a condenação do nosso lugar. Não resista. Aproveite essa oportunidade. Se você está aí nas mídias acompanhando, coloque um comentário no Facebook, seja no YouTube, e deixe um número para que a gente possa conversar. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor Deus, porque a Tua palavra nos trata em todos os sentidos. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Teu Espírito Santo fala aos nossos corações. Eu te peço, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando no coração de todas as pessoas que acompanham, que ouviram, em nossos corações, ó Pai. De nós que já temos esse compromisso, essa alegria, satisfação em Te servir, para que possamos Te servir de uma maneira melhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. A igreja pode sentar. Amém.